Luiz Fernando Sá é sempre o nosso colunista na sexta-feira para falar de conectividade no campo. Bom dia, Lula! Bom dia, Tavinho. Bom dia a todos. Como é que tá? Eu estou bem, graças a Deus. Mas eu fiz um convite para o Silmar agora há pouco e ele ficou receoso. Eu conversando com ele, terminando, falei, Silmar, amanhã os bares e restaurantes vão reabrir em São Paulo. Só com 25% são as medidas de segurança aí para a retomada lenta e gradual do processo da economia, né? Principalmente nesse setor que foi muito atingido. Aí falei, Silmar, vamos lá naquele restaurante do meu amigo, na Luiz Góes, comer aquele bacalhau na brasa. Que bacalhau? Não, desculpe. Pintado na brasa e tomar um bom vinho? Ele deu risada e falou, eu vou depois que você tomar a segunda dose. Eu falei, segunda dose? Ele falou, da vacina, que eu só tomei a primeira. Ele já tomou duas. Tá bom, Silmar, então tchau. Mas eu estava meio lento no raciocínio, eu devia ter dito para ele assim, Silmar, então eu vou para o restaurante lá, do meu amigo, sento, peço a primeira dose. Quando terminar a segunda dose, eu pedir a segunda dose, eu ligo para você, você vai, porque quando chegar eu terminei de tomar a segunda dose. Lula, nós temos aí a cúpula Eu não vou poder ainda, que eu ainda não cheguei na primeira, poxa. Rapaz, e olha que a gente vê umas notícias aí que assustam quem ainda está esperando para chegar na primeira. Mas você até que vai chegar logo. Agora, imagina quem tem 18, 25 anos de idade aí, pelo amor de Deus, está desesperado. Bom, ô Lula, hoje nós temos a cúpula do clima e você escolheu como tema clima, agro e tecnologia. O clima é um grande problema, o agro é um grande sucesso, né? O clima é incerto e a tecnologia no Brasil ainda está chegando lentamente, precisa ser acelerada. Então agora, essa tríade aí, entre clima, agro e tecnologia, você disserta. Você faz aí o texto, a redação. Vamos lá. Vamos lá, mas eu queria começar, Tavinho, com uma pergunta para você. Você sabe o que é Climate Tech? Climate Tech. Climate são climas, é isso? Não sei não. É sobre clima. SEC, SEC? SEC? Tech. Tecnologia do clima. Climate Tech. Tecnologia do clima, ou seja, estudo das adaptações do clima ou da previsibilidade do clima ou tecnologias que melhoram a produção no agro em função do clima, seja ele seco ou seja ele úmido. Por aí? É por aí, você está na pista certa. A gente já falou aqui de AgTech, né, que Sim. são as empresas de tecnologia voltadas para o agro. Já falamos de FinTech, que são as empresas financeiras, né, de tecnologia que estão revolucionando aí o setor financeiro. Já falamos das AgFintechs, que é a soma, né, são as empresas de finanças voltadas para o agro usando tecnologia, né? Isso por quê? Porque o mercado financeiro adora criar essas categorias, catalogar as empresas, que fica mais fácil compreender o que elas fazem, mas, sobretudo, ajuda a dar uma embalagem mais atraente para as empresas, e aí eles fisgam os investidores, né? Né, Como Lula? você citou, e também usam uma nomenclatura mundial, né? Assim como as regras de trânsito, tirando alguns países onde você dirige do lado contrário do nosso, né, que não são muitos os países, né, mas as placas são escritas com o mesmo tamanho de letras, a sinalização é padrão. Isso você pode estar na Ásia, pode estar na Europa, pode estar na África, geralmente é padrão, então facilita a padronização. Mas então o assunto hoje é Climate Tech e é com você. Isso. Então, bom, a gente está na semana, como você disse, da badalada importantíssima na cúpula do clima, que reuniu virtualmente mais de 40 líderes globais, né, para discutir os temas aí que nos dizem muito respeito. Então, eu trouxe para a coluna hoje um levantamento divulgado bem no dia do evento, no dia 22, sobre os investimentos que estão sendo feitos em jovens empresas voltadas a soluções com impacto positivo na questão das mudanças climáticas. Então, essas são as Climate Tech, é assim que o mercado agora está chamando. Esse levantamento foi feito pela PwC, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo. PricewaterhouseCoopers. Já no título... Isso, exatamente. Já no título, eles entregam o conteúdo, que é a nova fronteira para o capital de risco, ou seja, essas empresas são as que estão atraindo aí o apetite dos investidores de risco, aqueles que eles chamam lá de venture capital, os caras que apostam primeiro nas empresas ainda quando elas estão bem no início e correm um risco maior, mas em geral trazem aí um grande resultado, né? Muitas vezes trazem.
E segundo, esse estudo é o primeiro relatório anual sobre o setor aí de climate tech, né? E segundo esse estudo, as startups e empreendimentos voltados para esse setor receberam mais de 60 bilhões de dólares em investimentos entre 2013 e 2019, um período aí de 7 anos que eles estudaram. A taxa de crescimento dos recursos para esse setor, segundo o estudo, foi de 84% ao ano. Então, quer dizer, os caras estão fazendo as apostas, estão quase que dobrando as apostas ano a ano, né? Isso indica que, e eles indicam que deve crescer ainda mais essa velocidade devido à urgência, né? Como a cúpula do clima vem mostrando, está todo mundo acelerando metas, prometendo cortes de emissões e, de outro lado, prometendo mais aportes em iniciativas que sequestram carbono da atmosfera, ou seja, vai haver uma inundação de recursos nesse universo. Ah, tá, e que universo é esse? Dentro do que a PwC chama de Climate Tech, tem um pouco de tudo. Vai de carro elétrico a energias limpas, de construção civil à indústria pesada e, é claro, para o agro e para a produção de alimentos, né? Na lista das Climate Techs que deram certo, por exemplo, estão a montadora de carros elétricos, a Tesla, que é famosíssima, que hoje vale mais do que a GM, né? Embora seja uma empresa super jovem. Tem a Beyond Meat, que foi a pioneira na fabricação de produtos à base de proteínas alternativas à carne bovina. A PwC dividiu essas Climate Techs em 7 áreas principais: mobilidade e transporte, energia, indústria pesada, construção e agricultura, alimentos e uso da terra, captura e armazenamento de gases de efeito estufa e geração de dados sobre o clima e a terra. Essas duas últimas categorias são chamadas categorias transversais, ou seja, elas podem estar associadas a qualquer uma das demais. Bom, não tem como falar em ambiente e clima sem falar da produção agropecuária e de alimentos. Por isso, o estudo tem um capítulo dedicado especificamente ao setor. Alguns achados relevantes do estudo. Essa categoria, alimentos, agricultura e uso do solo, é a segunda maior em investimentos, atrás apenas de mobilidade e transporte. Recebeu 8 bilhões e 100 milhões de dólares entre 2013 e 2019, ou seja, 13,6% do total citado lá no início, daqueles 60 bilhões, né? Grande parte desses recursos foram para a produção de alimentos alternativos, como as proteínas à base de plantas e também para os sistemas de agricultura de precisão. Juntos, esses dois segmentos aí somam 64% do total de investimentos destinados à categoria. Bom, o crescimento também dos investimentos nessa área tem sido alto, cerca de 75% ao ano. É a segunda taxa mais alta entre todas as categorias. Ela é a segunda também em número de unicórnios, que são aquelas empresas jovens avaliadas em mais de $1 bilhão. São 7 em um total de 43 unicórnios identificados no estudo. E em todos esses casos, a categoria número 1 é de mobilidade e de transporte. Bom, a conclusão que parece óbvia: o setor agro, quando você fala em climate techs, interessa muito aos investidores, né? E essa é a coqueluche do momento. Outra conclusão, que essa é minha: o Brasil precisa entender como ganhar com isso. A gente tem tecnologia, temos cases bacanas, temos agricultura de baixo carbono, temos ótimas empresas que produzem soluções de sensoriamento, agricultura de precisão, etc. Temos muitos ativos que podem ser bem embalados, lembra que eu falei de embalagem lá no começo, e vendidos ao mundo como climate tech. A gente pode buscar recursos para as nossas empresas, para os nossos negócios, a partir dessa embalagem. Alguns casos, nossa tecnologia de biocombustíveis, por exemplo, ela é super climate tech, né? Se enquadra tanto na parte de mobilidade quanto em agricultura. Na questão de uso da terra, por exemplo, quantas iniciativas desenvolvidas por empresas, agricultores, pecuaristas e a Embrapa poderiam ser adequadas ao gosto do mercado e resultar em captações relevantes para que fossem disseminadas como produtos do agro nacional. A gente venderia tecnologia e não só commodities, né? Então, o tema do clima, Tavinho, nos diz muito respeito ao agro. A gente
está no centro desse debate, né, da relação com o ambiente, das emissões de gases de efeito estufa, de carbono. A gente não pode se esconder dele nem se colocar em papel de vítima de um complô internacional para nos vilanizar. Ao contrário, a gente tem que enxergar as oportunidades de estar nessa posição que a gente tem hoje. Somos grandes na questão ambiental, somos grandes no agro, somos grandes em conhecimento. Nós temos que juntar essas pontas em um modelo positivo de desenvolvimento nacional. Então, Tavinho, eu quis aproveitar essa questão da cúpula do clima aí para chamar a atenção para isso. Assim, a gente tem, quando a gente fala em tecnologia, em conectividade, a gente tem como avançar como grandes produtores nessa área também e aproveitar aí o apetite dos investidores a nosso favor. Legal, Lula. Bacana. Tem coisas que parecem óbvias para a gente, né? Porque já estão tão comuns na nossa vida, e coisas que são tão novas. Né? Por exemplo, antigamente o homem tinha que baixar a cabeça para o clima. Quer dizer, hoje dá para trabalhar o clima e tentar entender e tentar modificar para melhorar a produção. E os tempos são sempre assim, são sempre tempos inovadores e de crescimento da raça humana. Você falou aí na Tesla hoje, que é o maior valor do mercado automobilístico, né? E eu me lembrei, outro dia mesmo eu estava vendo um documentário de coisas que são banais para a gente hoje, mas já foram muito complicadas num passado não tão distante aí, 1800 e pouco, final do século aí, quando aparece a energia elétrica, né? Que não tinha. Hoje, a energia elétrica faz parte da nossa vida e a gente nem imagina um mundo sem energia elétrica. Aliás, toda a tecnologia também não vai funcionar sem energia elétrica. E nessa época, os cientistas brigavam entre si, né, para ver quem é que ia implantar o modelo de transmissão da energia elétrica, se seria a corrente contínua ou a corrente alternada. Né? E de um lado, na corrente contínua, estava Nikola Tesla, esse gênio do pensamento, que vendeu a tecnologia para outro cientista e empreendedor, que era o Westinghouse, e o Westinghouse ganhou a briga com o Thomas Edison, que queria a corrente contínua. Né? E aí... Tem um bom filme a esse respeito aí, não só um documentário, mas um filme mesmo. Legal. Não vou me lembrar o nome agora, mas é um filme recente muito bom. Bacana, então é isso. Né? Então aí perdeu o Thomas Edison, que... perdeu essa, mas ele também era um grande inventor. Ele inventou a lâmpada elétrica, ele inventou o gramofone, começou a entender das ondas de rádio que hoje movimentam todo o nosso mundo da internet. Enfim, são problemas aí não tão distantes, né? De que menos de 200 anos aí, 150, 170 anos, como o mundo acelerou e se transformou, né? A gente nem imagina um mundo sem energia elétrica hoje. Exato. E vai se transformar muito aí em função dessas questões climáticas. Aí nos próximos anos nós vamos ter avanços impressionantes, tenho certeza. Legal, Lula. Aliás, você conhece, tem aqui 30 segundos, você conhece a Renata Tech? Não conheço. A Renata Tech foi inventada pela nossa repórter e jornalista aqui, a Renata Afonso, que eu uso o mesmo computador dela. Então, quando ela sai, eu vou lá para o computador e estou trabalhando lá no computador. E para não sujar a bolsa dela, ela põe a bolsa no chão, já falei para não pôr bolsa no chão, que bolsa no chão espanta dinheiro, mas ela não ouve. Né? Para não sujar a bolsa dela, ela põe uma revista ali embaixo, onde fica o pé dela, do lado, e põe a bolsa em cima da revista. E aí, outro dia eu falei para ela, observei, falei, é você que coloca? Ela falou, para não sujar a minha bolsa. Mas eu estava observando hoje que cada dia ela coloca a revista numa página. Então eu acho que ela inventou a Renata Tech, que ela põe o pé ali em cima e a bolsa do lado, e enquanto ela digita e faz os trabalhos de jornalismo aqui para o nosso Terra Viva, os pés dela têm um sensor e fazem a leitura e ela absorve as informações e armazena no seu cérebro, que é o software dela. Então esta é a Renata Tech. Bom, antigamente a gente falava que jornal velho era para embrulhar peixe, né? Agora a gente já sabe para que serve revista velha. Embrulhar peixe e quando a gente era pobre na infância, sola de sapato furado também, você punha jornal velho para tapar o buraco, para não pegar umidade e frio. Vai esquentar o pé. Tchau, Lula. Bom final de semana e até semana que vem, sexta. Tchau, um abraço a todos. Abraço.